Vamos começar então, pessoal. Muito boa noite. Boa noite, Everton. Tudo bem por aí? Boa noite, Elton. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. Já Beleza. estamos gravando. Pessoal, muito boa noite. Aqui quem vos fala é Elton Soares. Sou o mais novo diretor de desenvolvimento profissional do PMI de Santa Catarina. E hoje tenho o prazer de apresentar aí o nosso colega Everton Michaels e a introdução ao Lean, a origem e a sua evolução. Uma apresentação aí que deve durar aproximadamente 1 hora e tem muito conteúdo rico para a gente hoje, tá bom? Passar aqui e falar um pouco antes sobre o capítulo. Essas são as certificações do PMI, as mais comuns. Tem novas certificações sendo agregadas ao capítulo e ao Instituto, como disciplina de Agile. E é muito importante que quem ainda não tem a certificação se informe, nos procure. Temos bastante material, temos grupos de estudo e é muito importante buscar esse desenvolvimento, tá? Contem com a gente. Falar um pouco da atuação do PMI em Santa Catarina. Regularmente temos muitos eventos e temos projetos muito interessantes esse ano, como o Safari, que busca realizar uma integração entre as empresas e trocas de boas práticas, onde o PMI vai atuar como balizador e como agente integrador entre as melhores práticas das empresas em gestão de projetos. O intuito é deixar todo mundo muito bem nivelado e que todo mundo esteja trabalhando no mesmo ritmo e com as melhores ferramentas do mercado. E agora também essa série de webinars que nós iniciamos devido à pandemia. Tem sido muito bacana e enriquecedor. Então, Everton, passo para você aí o bastão. Se você puder se apresentar brevemente ao pessoal, já pode iniciar aí. Tá bom, obrigado, Elton. Já vou... Se tu puder cancelar tua apresentação aí, para eu poder compartilhar aqui. Certo. Só autorizar algumas pessoas que entraram aqui. Pronto, liberado. Estão vendo minha tela aí, pessoal? Estamos vendo sim, Everton. Estamos. Sim. Tá, eu vou começar a interagir com vocês às vezes, tá? Vocês podem responder. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ligar o microfone e me parar sem problema, tá? Não precisa esperar o final da apresentação para fazer isso, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre Lean. Alguém falou? A gente vai falar um pouquinho sobre Lean, a origem, então, a sua evolução aqui, tá? Então, a agenda é basicamente alguns aspectos históricos, falar um pouquinho sobre a Toyota, sobre o pensamento Lean, sobre o que é o Lean e sobre o que não é o Lean, tá? Falar um pouquinho de mim aqui rapidamente, tá? Então, eu sou graduado em Ciência da Computação pela Unisul, eu tenho especialização em gerenciamento de projetos, tenho uma também de gestão de processo de negócio, sou mestre em engenharia de produção com ênfase em Lean na UFSC, atualmente doutorando em engenharia de produção também com ênfase em Lean. Aqui algumas certificações, tá? Não vou me ater a isso, e algumas atuações que eu tive aí de funções, tá? Durante esses anos aí de experiência. Então, um pouquinho interessa aqui. Vamos começar sobre os aspectos históricos, então, tá? Para ver de onde é que surgiu esse negócio de Lean e para onde é que ele está se encaminhando, tá? Primeira coisa que a gente vê aqui, é que a gente vai fazer uma faixa de tempo, lá pelos anos de 1900, com esse carinha aqui, tá? Que todo mundo deve conhecer aí, mas para quem não conhece, dá uma procurada depois do Google, que é o Taylor. Lá pelos anos de 1880, então o Taylor é é o pai da administração científica, tá? Então a gente vê aí, desde 1880 mais ou menos, esse conceito de administração científica e isso vem atuando até os tempos atuais, tá? A gente vê
questões de administração científica até hoje, forte até, principalmente em países em desenvolvimento como é o Brasil, né? Em países mais avançados já deu uma mudada, uma boa mudada, mas em países em desenvolvimento, os conceitos de Taylor ainda é extremamente forte e usual. Esse segundo carinha aí foi o precursor de tudo que a gente vai ver sobre Lean e, consequentemente, nos tempos mais atuais, a parte de métodos ágeis, porque a grande maioria deles, se não todos, foram beber na fonte do Lean. Então, tudo se originou por esse carinha aí. Esse carinha aí é o Sakishi Toyoda, que é o fundador da Toyota. Na época era uma empresa de tear, tá? E lá em 1896, ele desenvolveu um conceito. Ele estava olhando a mãe dele num tear manual lá, fazendo tear, e esse tear arrebentava o fio direto, escapava fio e não usava. Então ele desenvolveu um conceito mais ou menos nessa época aí, tá? Alguém sabe me dizer que conceito foi esse? Alguém se atreve aí? Vamos lá, pessoal. Ninguém? Alguma daquelas ferramentas de solução de problemas? Eu quero saber qual. Vamos ser mais específico. Deixa eu ver. Troca rápida de ferramenta. Ah, Não, boa. não foi nessa época aí. Quem foi que falou isso? Aurélio? Não foi, não Aurélio, foi Aurélio. nessa Aurélio. época, Aurélio. Não Pois, foi nessa média? época. Não foi SMED. SMED é a troca rápida, né? Não foi nessa época. Não vale procurar em Google, hein, pessoal? Kanban? Sem Não. Google hoje. Não, não foi o Kanban. Bom, nessa época, em 1896, tem o conceito de Jidoka, tá? Que é o conceito de autonomação. A autonomação, ele foi o primeiro cara que fez isso, tá? Lá no Japão de 1896. Ele devia ter uns, sei lá, 14, 15 anos, por aí, quando ele viu a mãe dele passando o trabalho no tear manual lá e dele arrebentar fio e inosar fio. E ela só ia descobrir isso no final do tear, assim, quando ela, sei lá, fez todo o tapete, o que eles faziam lá, ela ia ver os fios enroscados e rebentados e tudo mais. Então ele desenvolveu o conceito de autonomação, que é quando rebentasse algum fio daqueles ou enosasse, ia ter uma parada automática do sistema, só que esse sistema lógico, por isso que a autonomação, né, é diferente de automação, a ação de identificar o problema é automática, mas a ação de corrigir o problema não, tá? Então aí tinha que ser manual. Por isso é autonomação. Depois disso, a gente tem a questão de qualidade muito forte e de especialização com Ford lá em 1915, tá? Então tinha um conceito muito forte de especialização aqui de qualidade, oriundo também do Taylor, que era a questão de cada um faz o, o que é devidamente imposto a fazer, sem se preocupar com pensar. Se tu aperta parafuso, tu vai apertar parafuso e não tem por que discutir sobre isso, tá? Mas ele tinha um conceito muito grande de processo, muito bem definido, e essa questão de especialização, né? Que para a época era o que necessitava. Naquela época a gente não tinha a qualidade de ensino que tem hoje, não tinha compartilhamento de conhecimento que tem hoje, não tinha internet, não tinha nada, não tinha quase nada. Pense que não é que nem a gente está na vida boa de hoje fazendo um webinar pela internet. Então, por os conceitos daquela época, isso daqui era o suprassumo, era a melhor coisa que tinha. Então, não dá para julgar também hoje. E aí, aqui agora na década de 40, a gente vai começar a ver uma divisãozinha, tá? E é onde vai começar o Lean. Primeiro a gente tem esse carinha aqui, em 1931, que é o Shillhart.
Alguém sabe me dizer o que ele inventou? Sem procurar no Google, hein? Quem pode me dizer qual foi o conceito que ele inventou? Ciclo PDCA? Redução de desperdício. Quem que falou em PDCA aí? Aurélio. Aurélio, boa. Não foi o PDCA, tá? Foi um anterior a ele. Isso, depois eu... Exato. A carta de controle. Não. Também. Controle estatístico de qualidade. Mas o mais importante dele foi o PDSA, né? Esse cara foi o precursor do PDCA. Esse cara aqui, a gente vai ver depois um pouquinho. Não vou dar spoiler agora, tá? Logo em seguida já vem ele. Esse cara aqui quem é? Alguém sabe me dizer? Jura? Não. Deming. Esse cara aqui foi o inventor do PDCA, lógico que é oriundo do PDSA. E esse cara aqui, o Deming, foi aluno do Shilhart. Então, por isso até que eu acho que ele melhorou esse conceito do PDSA, né? Fazendo PDCA. Lá na década de entre 40 e 50, tá? Ali começa a questão da ISO também. Tem muita questão de qualidade aqui e questão de processo, né? Começa a ISO lá por 1950. E aí aqui que a gente vai começar a ver o Lean de fato, que não é esse nome ainda, mas a gente começa a ver que o pós-guerra, esses três caras aqui sendo os precursores do sistema Toyota de produção. Aqui o primeiro é o Eiji Toyoda, o segundo é o Taishi Ono, o terceiro é o Shinji Shingo. Esses três caras foram as principais cabeças da construção e montagem do sistema Toyota de produção. Naquela época, né, em 45, 46, eles começaram isso. E por que eles começaram esse tipo de coisa no pós-guerra? Alguém sabe me dizer? Quais seriam os motivos principais, assim, do porquê que o Lean começou nessa época, que o nome não era Lean, né, no sistema de produção, mas por que depois quais são as características do Lean que foram naturais do pós-guerra? Por que aconteceu isso no pós-guerra? Alguém sabe me dizer? O Roberto falou aí no chat, escassez de recursos. Pode falar no microfone, tá, Roberto? Também escassez de recursos, mas o motivo principal não foi esse. A influência. Tem alguém falando aí, tá o volume bem baixo. É o Osmar que tá falando, tá o volume bem baixo. Eu falei, a influência do Deming. Não chega a ser uma influência do Deming, mas tem também, tá, Osmar? Mas não é esse o motivo. Mas o Deming, o ciclo PDCA do Deming, certamente, porque ele teve muito contato na Toyota naquela época. Um pouquinho depois. Alguma coisa relacionada à retomada da economia, talvez que estava destruída e precisava... Também, mas por que, Elton? Esse é um dos motivos principais, mas não é uma consequência, não é a causa. Acordo sindical que não poderia demissão, também, mas não é a causa. O que aconteceu no pós-guerra? O que os Estados Unidos fez? Tem alguém com som aberto aí que tá vazando o som. Aqui, pessoal, nessa época, os Estados Unidos, como não foi no pós-guerra, os Estados Unidos simplesmente fez um embargo no Japão. Não pode mais exportar para ninguém. O que aconteceu? Eles se viram na obrigação natural de que, se eu não posso exportar, eu tenho que produzir para o meu mercado interno. Se eu tenho que produzir para o meu mercado interno, a característica de produção não pode ser a mesma dos outros mercados mundiais, que é produção em massa, que é que nem hoje a maioria, tá? Então, eu não posso fazer uma porrada de coisa se é só para o meu mercado interno. O meu mercado interno está devastado por causa de uma guerra, ou seja, não tem uma alta demanda. Então, se eu fizer uma produção em massa, eu vou estar dando um tiro no pé. Então, a consequência natural do pós-guerra e do embargo foi justamente isso. Ele, naturalmente, o embargo dos Estados Unidos
fez com que esses 3 caras pensassem de uma forma diferente. Vamos sair da caixinha aqui, porque se a gente for produzir em massa, sem poder exportar e com um mercado interno sem consumir, nós estamos ferrados. Vamos falir, vamos quebrar. Então, foi daí onde surgiu essa questão esse pensamento, né? Esse pensamento enxuto, digamos assim. Continuando aqui lá por 60, então, aí é onde entra a manutenção preditiva e onde entra os conceitos de SMED. Shingeu Shingo foi quem fez isso, tá? Entra a questão de normatização, muito com a ISO, né? Depois, lá pela década de 80, a gente vai ver outros conceitos também importantes, que é o DMAIC, Six Sigma, lá por 83, da Motorola. Vai ver teoria das restrições também. E aí, já pela década de 2000, 1990, por aí, a gente vê outros conceitos também importantes. Sistema de gestão da qualidade, Lean. E aí, foi nesse livro aqui que surgiu esse termo, tá? A máquina que mudou o mundo. Já vou explicar mais um pouquinho sobre ele mais para frente. Lean Six Sigma também foi na mesma época aqui, tá? Da General Electric. E, logicamente, isso daí, nos dias atuais, ela foi gerando diversas coisas. Entre elas, o Lean Six Sigma e o Six Sigma, lógico. O Lean derivou diversas coisas, então, Lean Manufacturing, Lean Office, Lean Culture, por aí vai, tá? Diversos. Teoria das restrições. E aí, essa questão de manutenção e sistema de qualidade originou TQM, TPM, SMED, BPM, entre outras coisas aqui, tá? Diversas coisas. Então, aqui a gente viu um pouquinho dos aspectos históricos dessa questão do Lean, de onde ele foi influenciado. Então, ele teve também influências de Taylor, de Ford. Tudo isso que a gente viu aqui tem influência no Lean, tá? E aí, uma pergunta para vocês, sem Google de novo. Qual foi o evento que evidenciou a diferença entre a produção em massa e a crise americana para uma nova forma de gestão japonesa? Quem é que sabe me dizer isso? O bombardeamento de Hiroshima e Nagasaki. Sumiu o áudio. Consegue nos ouvir? Acho que seu áudio aí sumiu. Isso. Opa, desculpa. Não sei por que estava no mudo. Estão ouvindo? Sim, agora sim. Desculpa. Não, foi Então, nada. retornando a pergunta aqui, tá? O evento que evidenciou essa diferença de produção em massa e a nova forma de gestão foi a crise do petróleo, tá, pessoal? Teve 2 crises aqui que evidenciaram isso. Teve a crise de 73, então membros da Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo proclamaram um embargo petrolífero direcionado às nações que eram vistas como apoiadoras de Israel durante a Guerra do Yom Kippur. Então, Canadá, Japão, Holanda, Reino Unido e Estados Unidos. O barril, olha só como era barato naquela época, o barril saiu de 3 dólares para 12 dólares. Era barato, mas ele teve um aumento considerável, né, nessa época. E também a outra crise do petróleo, essa foi mais forte, foi o que evidenciou de fato, assim, lá em 79,
com a diminuição da produção do petróleo após a Revolução Iraniana, né? Então, e olha só que curioso, apesar do fato de o suprimento global de petróleo ter diminuído apenas 4% aproximadamente, só diminuiu 4%, hein? O pânico generalizado resultou em uma elevação brusca de preço, mais que dobrando o barril do petróleo, foi para 39, 40 dólares, né? Então, era menos de 20 dólares naquela época e foi a quase mais que o dobro disso, né? Então, foi esses fatos que evidenciaram essa diferença de produção em massa para produção e gestão japonesa, né? Foi onde os americanos começaram a prestar atenção no mercado japonês, tá? E aí tem diversas empresas aqui que começaram a se destacar lá naquela época, tá? Na década de 80 ali. Então, desde de Sony até Toshiba, Toyota, Nissan, tem diversas, tá? Então, diversos grupos japoneses começaram a se destacar assim, nessa questão. E aí, voltando aqui ao livro, esse livro ele foi originário por um estudo, tá, pessoal? Um relatório que ele foi patrocinado pelo MIT entre os anos de 85 e 90. Olha o custo dele, 5 milhões de dólares, sobre a liderança dos 3 autores do livro, inclusive. Eles eram professores do MIT. E aí ele fez um estudo de benchmark global sobre a indústria automotiva nas áreas de desenvolvimento de produto, gestão da cadeia de suprimentos de produtos, operações de manufatura e relações com clientes. Justamente por causa dessa crise do petróleo lá, principalmente de 79 ali. Então, o que eles fizeram? Eles viram que o mercado automobilístico, enquanto das japonesas, não só automobilístico, mas principalmente, estavam crescendo, o mercado americano, que era a produção em massa, estava decaindo fortemente, assim, vertiginosamente. E aí eles se deram conta, pô, mas por que os caras do Japão estão crescendo e a gente está patinando aqui? Aí foi onde eles financiaram esse estudo para descobrir esse tipo de coisa. Isso resultou num relatório de mais ou menos, agora eu não posso estar mentindo, mas eu não lembro se foi 3 ou 5 mil páginas, foi uma coisa assim. E aí desse relatório, então, surgiu o livro. E o que eles concluíram? Que os fabricantes japoneses estavam distantes à frente em todos os aspectos. Todos. Todos esses 4 aspectos, os japoneses estavam melhores do que o resto do mundo. E esse é o livro. Então, foi publicado lá em 90. Já tem mais de 500 mil, bem mais, né? Já, em 11 idiomas. E foi aí, nesse livro, que apareceu a expressão Lean Manufacturing. Então, foi exatamente em 1990 que apareceu essa expressão, tá? Antes era só conhecido como Sistema Toyota de Produção. Daqui surgiu o Lean, digamos assim. E aí surgiram diversos cases de sucesso aqui, né? Diversos cases de sucesso. Mas, logicamente, teve um que ficou em evidência, né? E quem ficou em evidência foi justamente a Toyota. Então, a Toyota se mostrou dentro de todas as automobilísticas e até dos demais setores, a que estava mais à frente, assim, de uma forma considerável, né? Então, ela se tornou, de fato, benchmark de comparação de uma produção em massa para uma produção puxada. E aí, esse livro despertou, logicamente, o interesse em experimentar a produção puxada, ou produção enxuta, ou lean, ou seja lá o que for, né? Aí todo mundo queria saber como é que eu replico esse tipo de coisa, como é que eu consigo um desempenho semelhante, quais os princípios que isso daí está atuando, como que eu converto uma organização puxada para uma produção, uma produção em massa para uma produção puxada. Então, com esse livro ele despertou vários questionamentos ao redor do mundo, né? Vários. E aí a gente vai poder ver esse tipo de coisa de fato na prática
Aqui com essa questão da Toyota. As vendas da Toyota antes do livro e depois do livro, e no mercado externo e no mercado interno. Como todo mundo já conhecia a Toyota e como produzir e tudo mais, o aumento no Japão continuou crescendo de forma estável, como sempre foi. Em comparação ao mercado fora do Japão, depois que foi introduzido os conceitos de Lean, ele deu um boom, né? Deu um pico. Então todo mundo queria saber como é que isso é feito e como os carros deles são tão bons assim, né? Por isso que aumentou vertiginosamente as vendas. Aqui a gente vê uma tabelinha das vendas da Toyota no ano passado. E a Toyota vem por anos consecutivos sendo a líder de vendas no mercado automobilístico. Então, ano passado, ela foi a que mais vendeu com 8 milhões e 600 unidades vendidas, né, de carros. Crescimento de 1,8% comparado ao ano anterior, tá? Além disso, a gente vê um gráfico aqui, uma tabela também, desculpa. E aí é que é uma visão um pouquinho diferente das 25 automobilísticas mais de valor de mercado na bolsa, né? Hoje, o atual valor de mercado em primeiro lugar é a Tesla, não é? Ali está 120 bi, o valor de mercado. Isso daqui é aproximado, tá, pessoal? Foi pego de junho. Então está um valor aproximado, que talvez não seja exatamente isso hoje. Mas nesse recorte aqui, a Tesla estava valendo 190 bi, tá? Então era o primeiro lugar em termos de valor de mercado. E a Toyota está em segundo. E o segundo, vocês podem ver aqui na primeira coluna, que do segundo para o terceiro está uma diferença gigantesca e assim por diante. Então, ela perde um pouco para a Tesla, mas ganha de todos os outros de uma diferença considerável. E por mais que ela perca para a Tesla nos dias atuais, em termos de valor de mercado, não dá para esquecer que a Tesla não fabrica, sei lá, nem um quinto do que a Toyota fabrica e, consequentemente, não vende nem um quinto do que a Toyota vende, tá? Se for ver ali, as vendas da Tesla lá em 2019 não estão nem entre as 10 primeiras, porque ela tem um alto valor de mercado, mas ela não consegue entregar valor de fato ao cliente, porque não é que ela não consegue, ela consegue entregar valor. Ela não consegue entregar na demanda exigida, digamos assim. Ela tem muita demanda para pouca capacidade. Então, tem filas e filas de gente esperando. Diferente da Toyota. Então, o que pode acontecer é, por mais que eu tenha um valor de mercado bom, se a pessoa se incomoda de ficar esperando, ela pode ir lá e desistir, né, da compra. Então, isso é um pouco perigoso, esse tipo de coisa. Porque, por mais que eu tenha muita inovação e entregue um alto valor agregado com o meu produto, eu faço uma espera desgraçada do meu cliente, né? Isso pode acabar, em determinado período do tempo, acarretar numa perda considerável, né? Hoje, o pessoal espera. Não quer dizer que daqui 2 anos continue esperando, né? Então a gente não sabe. Mais um fato interessante aqui nisso daqui é a IPO da Nikola. A Nikola é uma empresa que é concorrente da Tesla também, fabrica caminhão e agora picapes à base de energia elétrica, né? E o IPO dela foi o IPO, para quem não sabe, quando ela começa na bolsa, faz a oferta inicial, né? E teve um valor de 31 bi, ou seja, onde está essa setinha, ela foi onde ela está colocada. Hoje ela estaria em nono colocado, tá? Atrás da General Motors. Só que um detalhe, ela não produziu um carro ainda, tá? Nenhum carro ainda. Olha, para vocês terem essa comparação, ela vale 31 bi na bolsa já. Como eu falei, esse valor pode estar um pouquinho desatualizado, mas ela vale 31 bi e sem produzir um carro ainda.
Então, e aí é onde agora a Tesla tem que começar a se ligar, né? Tem uma concorrente deles também, uma outra concorrente, que eu vou mostrar aqui no próximo slide, que a gente vê a picape da Nikola, uma picape bonita, elétrica. Ela tem uma diferença dela para a da Tesla é que ela tem uma autonomia de 900 quilômetros, a da 960 quilômetros. A da Tesla tem uma autonomia de 800. Essa daqui é a rival deles, que é a Rivian. Também está na mesma categoria, tá? Também não foi produzida ainda, como a da Nikola. E aqui a gente tem a da Tesla, que para mim, no meu gosto, é a mais fininha de todas, né? Mas que já está em produção. Essa que tem autonomia de 800 km. Então essas três hoje estão concorrendo no mercado de elétricos, tá? Lá nos Estados Unidos. Aqui a gente começa a ver um pouquinho de Lean. Então, isso daqui foi a primeira versão, digamos assim, da casa da Toyota. E aí aqui a gente, claro, essas três figuras, como eu já falei, foram quem deram origem a esse tipo de coisa. Então foi o Eiji Toyota, Taishi Ono e o Shinji Shingo, que construíram grande parte disso daqui, tá? Então aqui a gente vê takt time, fluxo contínuo, sistema puxado, processo padronizado, Heijunka, redução de desperdício, diversas outras coisas aqui. E aí, a primeira pergunta para vocês aqui, deixa eu até pegar aqui. Mandar para vocês aí. Tá aí no chat, por favor, respondam para mim. O que quer dizer essas setas aqui? O que elas representam? Pode responder no chat, tá, pessoal? Respondido aí. João, para responder no questionário ali, tá? Vocês estão me ouvindo? Sim, tá bem tranquilo. Estão me ouvindo aí, pessoal? É só para verificar a internet, tá? De vez em quando ela dá umas pane. Tá, depois eu pego esse resultado aqui para ver o que deu, tá? Tá muito lenta essa internet. Na verdade, o que a gente vai ver depois, até com o resultado ali, é justamente o que são aquelas setas ali, tá? Então,
nada mais são do que ferramentas, tá? Então a gente viu ali Rejunca, VSM, células de manufaturas, MED, Ijizumashi, Kamishibai, gestão visual, TPM, 5S, Pokayoke. Reiniciar aí, tá? Parece que a internet dele oscilou bastante agora. Falei com ele no WhatsApp aqui, tá bom? Pedi só mais uns minutinhos a vocês aí.
Pessoal, no advento do Everton não conseguir votar, deixa eu pedir uma gentileza. Coloquem o e-mail de vocês aí no chat, porque se a gente não continuar, a gente manda a apresentação aí por e-mail para vocês. Tá? Estão me ouvindo? Sim. Onde é que eu parei? Onde é que eu parei? Que eu não estava vendo. Tá vendo? Esse é o problema de não ficar vendo vocês. Onde é que eu estava? A gente estava no quiz. Você ia apresentar o resultado do quiz. E caiu ali? Jesus amado, passei um monte de coisa já. Deixa eu voltar aqui. Nesse meio tempo, Everton, eu pedi ao pessoal para colocar o e-mail aí, pro caso de você não votar, que a gente mandaria o resto da apresentação, mas que bom que deu certo aí. Aqui também deu uma oscilada mais cedo, quando eu estava testando aqui a sala. Tá, vou dar uma passada rápida aqui então, tá? Tá bom, manda Então, brasa aí. Deixa eu apresentar aqui, peraí. Estão vendo aqui? Sim. Tá, voltando aqui então. O quiz revelou pra gente uma coisa muito importante, que é as ferramentas Lean, tá? Então a gente ali viu diversas ferramentas na casa da Toyota. Só que esse tipo de coisa refletiu, ou evidenciou, no caso, uma coisa muito preocupante na época, e é até hoje, tá? Essa preocupação. Então, como todo mundo via a Toyota como e até pela reflexão ali da casa deles, um negócio de ferramenta, o que aconteceu? Aconteceu esse tipo de coisa aqui, ó. O Lean virou sinônimo de ferramenta. E aí todo mundo começou a aprender a ferramenta. O que aconteceu? Aconteceu que a pessoa começou a virar ferramenteiro. O meu orientador de doutorado diz assim, o pessoal começou a virar ferramenteiro. Então, cara, tu quer Lean? Então toma aqui uma ferramentinha para resolver os teus problemas. Só que
Isso acontece muito em consultoria, mas não só em consultoria. Só que o que acontece? Quando o consultor sai da empresa, que ele está dando consultoria, como ele deu a ferramentinha, o que vai acontecer num determinado momento? Vai voltar ao estágio inicial que era antes, porque ele se preocupou justamente com a ferramenta. Então, isso fica visível aqui, ó. Nessa parte visível do Lean, a gente vai encontrar justamente isso: técnica, método, ferramenta, processo. Só que isso é o, como mostra a figura aqui, é o que está mais visível. Então é o mais fácil de enxergar e de aprender. Só que o problema maior não está aqui, está aqui, né? O problema maior do Lean. Então, onde a gente vai encontrar princípio, comportamento, mentalidade, hábito, cultura. Isso seria o fundamental de saber e de aprender no Lean. Não a parte mais visível. A parte mais visível é menos difícil. A parte mais difícil é essa daqui, né, que está embaixo. E aí, para resolver esses problemas, começaram a se preocupar com essa parte invisível, digamos assim, menos visível, né? Esse foi o primeiro livro que começou a se preocupar com isso, do Lean Thinking. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ele, tá? Lá em 96, por dois caras que participaram da escrita do livro A Máquina que Mudou o Mundo. Outro livro que se preocupou com isso foi a Cultura Toyota, lá em 2008, que o Licker publicou. E outro livro também que se preocupou com isso, com essa parte menos visível, foi o do Rotary, que é o Toyota Kata. Esses três livros, na minha opinião, são os principais, assim, da literatura que se preocuparam com essa parte menos visível, tá? E por que para mim esses livros são bons? Essa é uma diferença, por exemplo, de livro e de artigo científico. Por que a academia não gosta tanto de livro? Ela prefere artigo científico. Porque o artigo científico ele passou por uma revisão de pares. Então ele tem um cunho mais. Se aquilo foi publicado e passou por uma revisão de pares, então tem mais pelo menos duas pessoas garantindo que aquilo ali é um estudo interessante, bom. Livro não tem esse tipo de coisa. Livro tu vai lá e publica o que tu quer, com as tuas palavras da maneira que tu quer. No entanto, esses três livros aqui, eles aconteceram por meio de método científico. A gente vai ver no Lean Thinking, nos outros dois não, mas no Lean Thinking sim. Tanto o Lean Thinking quanto a Máquina que Mudou o Mundo, eles passaram por isso. Eles foram originados por meios de estudos científicos patrocinados pelo MIT, por exemplo. Então, eles passaram 5 anos estudando para poder gerar um relatório. Desse relatório gerou um livro, claro, muito mais resumido do que o relatório. Toyota Kata, a mesma coisa, ele passou 5 anos estudando. Aqui o Licker também fez a mesma coisa, tá? Só que esses livros aqui não foram patrocinados por universidades, digamos assim. Eles tiveram essa preocupação. E aí, essa preocupação foi refletida na própria Toyota. A Toyota disse assim, cara, eu desenvolvi uma casa aqui que eu queria representar o que era a Toyota, só que o pessoal está se preocupando muito com essa questão de ferramenta, e eu quero dissociar esse tipo de coisa da minha imagem. Foi o que eles fizeram, eles dissociaram e tentaram simplificar a casa deles. Então, vocês conseguem olhar aqui na casa da direita, que está muito mais simples do que a casa na esquerda, e o foco não é ferramenta. O foco é outro. O foco, por mais... Não só o foco, na verdade, não é nem o foco, é o que está embasado essa mais complexa, que foi a primeira versão.
Essa internet está me tirando hoje. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Vou apresentar de novo. Eu estava aqui, né? Isso, exatamente. Ah, sim, foi nessa. Beleza. Eu comentei sobre a maneira, essa parte que está menos visível possível, que é a maneira científica de pensar da Toyota, né? Certo? Pode me responder, pessoal. Isso mesmo. Tá. Das ferramentas, E o aí? carinha lá das ferramentas, aí passou para frente. O iceberg, né? Isso. Isso. O que eles querem deixar evidente para o colaborador é isso daqui, ó. Por trás da abordagem do sistema Toyota está uma maneira científica de pensar que a Toyota se esforça para desenvolver seus membros. Então, eles não estão preocupados em ferramenta com os colaboradores deles. Eles querem focar, ensinar essas pessoas a aprender essa maneira científica de pensar. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre isso, tá? Então, a parte visível, lógico, são as ferramentas, mas o mais importante é o que não está visível, que é essa maneira sistemática, é ter um gestor como treinador, como coach, como mentor, esse tipo de coisa que é o mais importante. Então, como eu falei, esse livro do Pensamento Enxuto, ele foi originado de um projeto chamado Enterprise, foi acontecendo entre 92 e 96, com 50 empresas nesses países, e eles publicaram o livro. O livro, por sua vez, o que ele diz sobre o pensamento enxuto? Que é uma forma de especificar valor, alinhar na melhor sequência as ações que criam valor, realizar essas atividades sem interrupção toda vez que alguém as solicita e realizar de forma cada vez mais eficaz. Isso é o que diz o pensamento enxuto. E esse livro, ele trouxe alguns princípios. Esses 5 princípios são: especificar o valor do ponto de vista dos clientes finais. Então, valor é o primeiro princípio. Identificar todos os passos na cadeia de valor, eliminando os passos que não agregam valor. É a cadeia de valor, o fluxo de valor. Terceiro passo, fazer com que os passos de valor agregado ocorram numa sequência fortemente integrada, de modo que o trabalho venha a fluir com suavidade, ou seja, é o meu fluxo. 4, permitir que os clientes possam puxar a criação de valor na cadeia, ou seja, sistema puxado. E, por fim, perseguir a perfeição mediante a melhoria contínua. É buscar a perfeição sempre. Esses foram os 5 princípios que esse livro trouxe. Então, foi a primeira bibliografia que se preocupou com aquela parte invisível do iceberg. Então, por que o Lean é uma maneira científica e sistemática de pensar? Por que eles trazem essa forma de pensar, né? Porque, principalmente, ele é baseado no método científico. E aqui tá as fases do método científico, tá? E isso a gente consegue verificar essa comparação de uma maneira científica de pensar com esse tipo de coisa aqui, ó. Pensamento enxuto trabalha assim, então a gente verifica os 5 princípios do pensamento enxuto vinculados ao método científico. PDCA a gente vê isso também, e no Toyota Kata a gente vê isso também, tá? Então, são 3 coisas que o Lean usa, que elas estão diretamente alinhadas com o método científico, ou seja, com uma forma científica de pensar. Claro que feitas de forma adequada, né? Então, o que é o Lean? Deixa eu ver se está aqui, vai funcionar. Tá ruim minha internet. Vou voltar aqui e continuar. O que é o Lean de uma forma
longa, digamos assim. É um método de transformação que utiliza métodos, conceitos, ferramentas por meio de uma abordagem sistêmica, busca chegar a uma nova configuração do sistema. Esta nova configuração é caracterizada pela maximização do valor entregue aos clientes, principalmente pela eliminação dos desperdícios e melhoria do fluxo dos processos. Além disso, a gestão do sistema transformado é baseada numa cultura ou filosofia de melhoria contínua. Isso é o que diz o que é o Lean de uma forma extensa e detalhada. Mas tem uma versão mais simples do Rotary que diz o seguinte: simples assim, é o esforço permanente para o valor fluir para cada cliente. Então, isso é o Lean de uma forma bem simplificada. A gente, no final, vai tentar encontrar uma forma ainda mais simples do que essa frase, tá? Do que um esforço permanente para o valor fluir por cada cliente, para cada cliente. Então, a gente viu que o Lean pode ser uma filosofia? Pode. Ó, a filosofia como sistema de crenças e conhecimentos fornece um quadro influente global. Pode ser uma abordagem também. Então, a abordagem é uma maneira focada para lidar com algo, em grande parte influenciado pela filosofia. E também pode ser uma metodologia. De forma consistente, a metodologia adequada ajuda a abordagem a tratar de algo por meio de métodos e ferramentas. Ou seja, tudo isso pode ser Lean, tá? De uma forma bem genérica, bem generalizada. E aqui, vendo de uma forma simples, o que pode ser o Lean? Cara, onde é que a gente está? A gente está aqui. Mas onde é que a gente quer estar? A gente quer estar lá em cima. Só que entre isso, o que a gente tem? Um gap. Se eu tenho um gap, consequentemente eu tenho um ou mais problemas. Ou seja, eu tenho um estado atual, que é a minha empresa, o meu sistema, e ela está de uma forma, por exemplo, está fat, que a gente chama, né? Está gorda, só que ela quer chegar no sistema Lean, ela quer ser uma empresa Lean. Então, ela quer ser uma empresa mais enxuta. E para isso, sempre, aqui é uma dica, sempre eu vou utilizar o meu pensamento enxuto como base para essa mudança, tá? Só que na utilização desse meu pensamento enxuto, pessoal, para ficar bem claro, não adianta usar só uma caixinha dessa, tá? Não vai mudar o meu sistema. Eu tenho que utilizar as 5 caixinhas, as 5 fases, os 5 princípios do pensamento enxuto, tá? Não adianta eu querer usar só a identificação de valor, ou só a busca pela perfeição, ou só a cadeia de valor. Isso não vai funcionar de forma sustentável no longo prazo. Eu vou conseguir fazer uma melhoria muito ínfime, e aí essa melhoria muito ínfime pode mudar uma célula, um setor, mas ele não vai mudar a minha empresa, não vai fazer com que a minha empresa seja uma empresa Lean, com que o meu sistema inteiro seja Lean, tá? Então se preocupe em utilizar o pensamento enxuto para essa mudança de estado atual para o estado futuro, mas utilizar ele de forma completa, tá? Então, com isso eu vou ter uma transformação. Leve o tempo que levar. Não vão achar que isso é fácil também, tá? Porque não é. Mas se eu quero mudar de um estado para outro e uso para isso o meu pensamento enxuto, então o que eu vou querer é uma transformação. E aí, onde eu estou, para onde que seria o meu estado atual, e esse estado atual, logicamente, ele é indesejado, porque eu não quero estar ali, para onde eu quero chegar, que é o meu estado desejado, o meu estado futuro, certo? Então, o meu estado atual para o meu estado futuro. Eu tenho uma empresa gorda, quero transformar numa empresa enxuta. Só que no meio disso, o que eu tenho?
Tá me ouvindo? Para quem mora na ilha e no continente, não aconselho comprar Flim, tá? De internet. Eu tenho uma internet de fibra de 70 mega e já é a quarta vez que cai. Voltando aqui. Estão vendo aí, pessoal? Sim, estamos vendo. Beleza. Então, entre o estado atual que eu tô, que é indesejado, e o estado futuro, que é o que eu quero, eu tenho obstáculos infinitos. Eu botei infinitos aqui entre aspas porque, claro que eles não são, talvez não sejam infinitos, talvez sejam finitos, né? Mas o que a Toyota faz? A Toyota bota um sentimento de crise constante dentro da empresa, justamente para fazer com que esses obstáculos sejam enxergados como infinitos, para eles sempre estarem melhorando. Então, por isso que eu botei infinitos aqui, tá? E possivelmente será, porque nunca vai estar... Se a gente a gente está em busca da perfeição, e a perfeição a gente nunca vai alcançar, então a gente sempre vai ter obstáculo. Então, do meu estado atual, que é o indesejado, para o meu estado desejado, eu tenho aqui diversos obstáculos, tá? Só que tem um porém. Eu tenho uma coisa que divide isso daqui, do meu estado atual para o estado desejado lá. E ele vai barrar em alguma coisa que esses obstáculos. Alguém sabe me dizer no que ele vai, no que ele vai barrar? Vai ter uma barreira aqui no meio. O que seria essa barreira? Quem é que pode me ajudar aí? Vamos lá, pessoal. Abre o microfone aí e diz. Cultura organizacional, pode ser? Não é a cultura. Eu vou ter uma barreira aqui. Eu não vou, eu quero usar outra palavra, mas não posso, porque senão eu já vou dar a dica, já vou dar a deixa. As É um mudanças? sinônimo de barreira, mas não é barreira, é outra coisa. Hã? As mudanças? Mudança de Não, mudanças Paradigmas. é o que eu quero. Não é Paradigmas. paradigma, não é paradigma, é outro sinônimo quase. A barreira, é um sinônimo de barreira. É isso daqui, pessoal, ó. Essa minha barreira é a minha fronteira do conhecimento. Então, e isso fica claro ali naqueles obstáculos, ó. Eu tenho obstáculos conhecidos, ou seja, está dentro da minha fronteira de conhecimento. Então, quando está dentro da minha fronteira de conhecimento, cara, esse cenário para mim é conhecido. Aqui o plano, ele é sinônimo de sucesso. Aqui nesse caso, o que eu estou fazendo aqui nessas setinhas eu estou contornando meus obstáculos, porque eles já são conhecidos, então eu vou contornar eles, é tranquilo fazer isso. A minha orientação aqui é para a solução. Os problemas aqui têm uma relação de causa e efeito conhecida. Aqui eu vou aplicar contramedidas rápidas. O que eu vou usar aqui? A gente já viu hoje. O que eu vou usar aqui nesses casos? Onde a minha fronteira do conhecimento é conhecida. Quem pode me ajudar aí? Volta lá. O que eu vou usar aqui, dentro dessa minha fronteira de conhecimento? Técnicas. As ferramentas aí que a gente viu. Boa, boa! Aqui, como é conhecido, eu vou usar minhas ferramentas. Aqui eu posso usar minhas ferramentas. Aqui é tranquilo, eu já conheço, cara. Eu só vou contornar o obstáculo. O problema não é aqui, certo? O nosso problema está do outro lado dessa fronteira do conhecimento. Ó.
Aqui eu vou ter uma zona obscura, totalmente desconhecido. Aqui eu vou ter obstáculo desconhecido. Nesse cenário aqui, eu não vou contornar o obstáculo, eu vou atacar o obstáculo, que é o que está representando a minha seta aqui, ó, diferente do lado conhecido, certo? Nesse caso, como eu falei, eu vou atacar o obstáculo. Nesse caso aqui, ó, que representa ali, ó, nesse meu cenário conhecido, eu tenho problemas que vocês já viram, talvez alguns vocês já viram, teve um webinar sobre o KNF ali, né? Então aqui eu vou ter problemas simples de se resolver. Então, quando eu tenho problema simples, eu posso utilizar a ferramenta, não tem problema. Mas nesse cenário aqui desconhecido, eu vou ter problemas complicados, então ele vai estar mais ou menos na fronteira do meu conhecimento. Eu vou ter problemas complicados tanto em cenários conhecidos quanto desconhecidos. Mas o que é pior, eu vou ter problemas complexos aqui. Então, para problemas complexos, eu não posso agir da mesma maneira que para problemas simples. Então, aqui, a minha orientação não é para solução, como era no conhecido, é para análise, para proposição, para experimentação, para verificação. Aqui, os problemas não têm relação de causa e efeito conhecido. E aqui, eu tenho que ter uma análise profunda. Então, plano aqui é diferente de sucesso. Não é sinônimo de sucesso. Então, aqui vai ser um cenário totalmente diferente. Então, no Lean, nessa transformação, nessa mudança do estado atual para o estado desejado, eu vou ter esse cenário aqui, tá, pessoal? Eu não vou ter um cenário só bonitinho, fácil de resolver com um obstáculo conhecido. Eu vou ter um cenário aqui com um obstáculo desconhecido num cenário obscuro. Então, a minha maneira de abordagem aqui é totalmente diferente daqui. Você tem que ficar ciente disso, tá? E aí, qual é a lógica de implantação e execução desse tipo de coisa? Vamos tentar retratar aqui de uma forma bem simples e didática. Primeira coisa que eu tenho que ter, uma visão, uma direção. E eu vou dar a visão e direção aqui da Toyota, tá? Muito simples a visão e direção da Toyota. É isso aqui, ó. 100% de valor agregado, zero defeito e fluxo 1 por 1. Ou o que eles chamam de fluxo 1 por 1 aqui é um Ampsi Flow ou fluxo contínuo seria, tá? Quem em sã consciência acha que a Toyota vai conseguir atingir isso daqui? Pode me dizer. Tem alguém que acha que a Toyota vai conseguir isso? Sem chance. O que eu quero dizer aqui? 100% de valor agregado. Pensa o seguinte, pessoal. Todos os carros que a Toyota produz, todo cliente que comprar o carro vai achar que ele é 100% perfeito. Não tem defeito nenhum. Não tem problema nenhum. Por mais que não tenha defeito visível, tá? Digo assim, o carro saiu da fábrica com faltando um farol. Isso daí é um defeito visível. Não é isso que eu tô falando. É dizer assim, a pessoa que comprar o carro vai gostar 100% dele. 100% que tem no carro entrega valor pro cliente. Todos os clientes, tá? Não é um, é todos. Todos os clientes que compram Toyota acham que o carro entrega 100% de valor. Isso é quase impossível. Tem um cliente que não acha um defeitinho. Não gostei desse volante, eu não gostei desse câmbio, eu não gostei disso. Sempre vai ter alguma coisa. Da mesma forma, zero defeito. Não vai existir, possivelmente, uma fábrica que consiga esse tipo de coisa. Da mesma forma, o fluxo, o Ampsi Flow. Vai ser muito raro, muito difícil. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter, qual é a minha direção, cara? Para onde eu tenho que seguir? Isso é a da Toyota, muito simples. O segundo ponto e aí para isso eu vou levar anos, tá, pessoal? Anos, talvez a vida inteira, e talvez eu não consiga. Mas eu tenho que institucionalizar isso justamente para eles buscarem isso sempre. A minha segunda etapa seria um desafio. É uma visão um pouco mais restrita, de menor prazo, e mais factível, digamos assim. Eu botei só um exemplo aqui, tá? Então, reduzir em 50% acidente com afastamento, aumentar em 10% de produtividade, 50% a menos de defeito e menos 10% de tempo de entrega. Então, é algo mais factível e é possível de alcançar. Só que isso vai levar meses, talvez anos também, tá? Então, eu tenho que estabelecer qual é o meu desafio. Olha, diante da minha direção, agora eu vou estabelecer um desafio. É esse daqui o desafio que eu tenho. E isso pode levar meses, anos para conseguir. Vou descer um nível a mais, tá? Diante do meu desafio, o que eu tenho que entender?
Qual a minha condição atual? Lembra? A gente falou até agora. Então, onde que a gente está? A gente está numa condição atual que é indesejada, que eu não quero. Diante da minha condição atual, que eu entendi qual é, eu compreendi qual é a minha condição atual, o que eu vou estabelecer? Minha condição alvo, ou meu estado futuro. Essa minha condição alvo nada mais é do que também uma redução do meu desafio. É um negócio que eu quero fazer mais curto prazo. Eu não quero levar meses, anos para atender. Eu quero levar pouco tempo para atender, semanas, por exemplo, para atender. Então, botei uma condição alvo ali, suposta, tá? Só uma suposição aqui. Então, reduzir 10%, aumentar 12% de produtividade, reduzir 10% de defeito, diminuir 2% do tempo de entrega. Foi um negócio muito mais simples e que eu posso atender em semanas, como retrato aqui, certo? Então, o que eu vou atacar primeiro? A minha condição atual para a minha condição alvo. Tá? E aqui na minha condição atual para a minha condição alvo, como a gente viu no slide anterior, o que eu vou ter? Vou ter obstáculo conhecido e vou ter obstáculo desconhecido. E o que eu vou utilizar aqui nesse caso? Quem pode me ajudar? Quem pode me ajudar aí? Não tem ninguém escutando, né? Então pode se manifestar, André. O que eu vou usar aqui? Ferramentas. Também, e além disso. Ferramenta para obstáculo conhecido, mas se eu tiver um desconhecido ali, o que eu vou utilizar? A mesma abordagem que você disse antes. Tentativa e erro, Qual é a abordagem? pesquisa, né? Não. Isso. O que eu vou usar ali? Um método científico. Retratado aqui pelo PDCA, por exemplo. Então, vou utilizar para coisa que é desconhecida, vou utilizar uma abordagem mais científica. Então, o PDCA é uma delas. E aí, o que vai acontecer? Em determinado momento, que eu estou atacando esses obstáculos aqui, tanto conhecido quanto desconhecido, a minha condição atual, ela vai caminhar até o momento que a minha condição desejada, ou a alvo, se tornou a minha condição atual. Então, eu saí do estágio... desculpa aqui, deixa eu voltar. Saí do meu estágio atual aqui. Veja bem, minha condição atual estava aqui. Eu vou começar a atacar esses obstáculos. O que ela vai acontecer? Ela vai caminhando, 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 até o momento que a minha alvo vira a minha atual. E aí eu vou fazendo esse ciclo até o momento que eu chego no desafio. E aí, a partir do momento que eu cheguei no desafio, eu vou estabelecer outro desafio, caminhando em direção à minha visão, né? À minha direção. Só que eu não posso esquecer aqui sempre o que eu tenho que usar, os 5 princípios enxutos. Então, eu tenho que me basear neles, porque senão eu vou atacar um negocinho, e aí essa minha condição atual não vai evoluir como eu quero, talvez nem chegue à minha condição alvo, tá, pessoal? Então, fiquem cientes disso. Se preocupe sempre com isso, utilizar os 5 princípios enxutos. E aí, o que acontece do estado atual para o estado futuro? O que pode ser Lean nesse momento? O que seria Lean nesse momento, com base em tudo que a gente viu até agora? O que é o Lean? É a pergunta final, já estamos acabando. Quem pode me ajudar aí? Diante de tudo que vocês viram até agora, o que seria o Lean? Uma otimização de processos. Também, mas não é isso. É algo mais geral, mais genérico. E aí, pessoal? Eu acho que o Lean é uma cultura implementada na cada um que
que vai gerar as melhorias através das ferramentas, métodos e processos. Também não. Resumidamente, o Lean seria isso daqui, ó. Uma transformação organizacional. Então, pense em Lean, como eu falei até agora, tá? Não pense em Lean de forma local, tá? Só de forma local. Pode pensar de forma local, mas não pense em Lean só de forma local. Porque senão, o que vai acontecer é que esse estado atual para o estado futuro, ele nunca vai se dar. Se eu não pensar numa transformação organizacional, isso daqui nunca vai ocorrer, tá, pessoal? Não vai existir, e isso é fato hoje, tá? Tem uma publicação de 2017, acho que que retrata que só 2% das empresas no mundo que aplicaram Lean tiveram resultado sustentável. 2% das empresas que utilizam isso tem resultado sustentável. O que quer dizer? Um negócio do ferramenteiro lá. Eu aprendo ferramenta, aplico ferramenta, saí dali, ou a pessoa foi demitida, ou mudou de setor, ou era consultor, voltou ao estágio anterior. Então, não se sustenta. Então, não pense de forma local, porque senão essa transformação organizacional não vai ocorrer, tá? E aí, por fim, o que não é o Lean, tá? Apenas um monte de projeto para ser conduzido. Especialista dizendo o que fazer. Uma maneira de encaminhar a demissão. Apenas uma metodologia de melhoria de processos. Apenas para funcionar da linha de frente. Uma parte do Seis Sigma. Sobre velocidade de eficiência. Pressionar pessoas para atingir determinadas métricas. Uma bala de prata. Uma transformação fácil. O Lean não é nada disso daqui, tá, pessoal? Então, o que eu tinha para falar sobre Lean, sobre a evolução dele aí, era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone aí e perguntar. Sem dúvidas? Eu tenho uma dúvida, Everton. Tá me ouvindo? Diga. Tá, Estou te ouvindo. Quem é que tá falando? É o Aurélio ou o André? É o Aurélio. Tá, lá naquele slide que tu comentaste ali sobre a visão e a direção da Toyota, né? Então ali tu comentou 100% do valor agregado, é o que ela busca, né, na verdade, é o 100% do valor agregado e o zero defeito e o fluxo 1 para 1. Esse fluxo 1 para 1, o que ele significa exatamente? Eu acho que eu perdi essa parte aí. Cara, eu não detalhei essa parte, mas o fluxo 1 para 1 pensa o seguinte, que a Toyota é eu, tu e o Elton, tá? Certo. Então, tudo que eu fizer, eu vou fazer um negócio, seja lá o que for, eu vou produzir uma peça, vou passar para ti, sem espera, sem retrabalho, sem parada, sem nada. Produzi, passei para ti, tu produziu, passou para o Elton, e isso vai ser feito de forma contínua e sem problemas, entendeu? Sim, sem Isso seria o desperdício fluxo ali. 1 para 1. Um fluxo sem desperdício Zero. de tempo, de retrabalho, de material, Isso, nada. Nada, entendeu? Então Entendi. seria o mundo perfeito, digamos assim. Dá para te Entendi. pegar um exemplo disso, procura no YouTube no YouTube mesmo, fluxo One Piece Flow, tu vai ver ali uns videozinhos legal de ver produção de One Piece Flow, fluxo contínuo, 1 por 1, com batelada de 5 peças e 10 peças. E aí ele mostra ali o tempo que leva cada uma. Então, o fluxo, quanto demora se eu fizer uma peça por vez, 5 peças ou 10 peças. É interessante de ver e comparar de forma bem didática, assim, em vídeo. Entendi. Só que num videozinho é fácil, né? 10 peças é uma bolinha andando. Agora, quando tu bota num sistema, numa organização inteira tipo a Toyota, isso é quase impossível. Por isso que eles botam isso. Esse é o que eu falei lá no começo de instituir uma questão de crise na empresa.
Uhum. Eles não podem se acomodar nunca, porque a direção deles é aquela simples, assim, simples. Eles não vão conseguir nunca, possivelmente, mas eles todo dia estão em busca daquilo ali. É a direção deles, ó, aqui é o caminho de vocês, para onde vocês têm que ir. Sim. Exato, é a busca da perfeição, né? Tá resumido ali naqueles 3 itens ali. É isso mesmo, é a busca da perfeição. Só que isso isso já é uma diferença, inclusive, da produção, da questão de produção puxada para empurrada ou para em massa. Uhum. Fica claro até da diferença de administração científica para a nova administração, é que eles deixam claro de forma específica, inclusive. Se a gente for procurar nessa questão de visão, como a gente escreve uma visão hoje em dia, para a maioria das empresas, não está de forma clara e específica lá. Sim. Pode procurar qualquer empresa, hein? A maioria das empresas que está na visão. Ah, eu quero, sei lá, me tornar a empresa mais com maior mercado global em tecnologia, entendeu? É um negócio muito vago, assim. Não tem Entendi. nada específico. Ali não, ali ele está dizendo, eu quero ser 100% de valor agregado, 0 defeito e fluxo Sim. contínuo por 1. Entendi. Mais dúvidas? Ô Everton, eu tenho uma pergunta, é o Leucácio falando aqui, mas antes de mais nada, agradecer aí o material, né, o seu tempo, um assunto bem interessante, né? Vamos à pergunta aí. O seu último slide, você fala sobre um ponto extremamente importante, né, que eu acho que é a grande chave aí, que é a transformação organizacional, né? Hoje em dia a gente ouve falar bastante sobre transformação, né? Então, tem a transformação organizacional, que você nos trouxe, né? Transformação digital e transformação ágil, né? Então, transformação e mais transformação, né? Como é que você vê esses 3 universos, né? Se eles estão contidos dentro de uma única transformação, né? Ou essas transformações, elas estão distintas entre si? Tem coisas distintas, mas elas estão contidas, por exemplo, a digital e a ágil. Não caiu, não. Foi o meu. Vocês estão me ouvindo? Foi o microfone. Sim, agora sim. É que foi o microfone que caiu, tá? Como eu estava falando, essas transformações, tanto a digital quanto a ágil, ela está contida dentro da organizacional, porque o organizacional é um negócio maior, entendeu? É da organização como um todo. A ágil talvez não seja uma transformação organizacional, pode ser de um setor, pode ser de uma área, pode ser de diversos setores. E a digital, que é o que mais está na moda hoje em dia, também está dentro da organizacional, e ela deveria ser uma transformação também organizacional, a digital. Só que o que a gente vê na prática não é, tá? Não é. E aí a digital também é focada na questão de ser diferente da analógica, digamos assim, né? Ela é bem focada, é para transformar o que hoje por exemplo, vou resumir, tá? O que hoje é papel para ser digital. Então, isso é a transformação, resumidamente, tá? Estou resumindo aqui, forçado, tá? De papel para digital. Só que o que a gente vê na prática, e eu vejo muito disso, tá, pessoal? Empresas pregando transformação digital, só que se tu for ver dentro delas, elas próprias não são. Tá? E principalmente, por exemplo, empresas de software. Se gabem de dizer, não, vamos fazer transformação digital comigo, mas se tu for ver para dentro dela, vou dar um exemplo simples. Eu trabalhei em empresa que pregava esse tipo de coisa e tu vai ver, precisava de 3 assinaturas de diretor em papel para poder fazer um pagamento. Isso é o contrassenso, é o contraditório. Então, tem que cuidar com esse tipo de coisa, né? Mas a organizacional, ela é maior do que as outras duas, tá? As outras duas deveriam ser organizacionais também, tá, Leucácio?
tanto a ágil quanto a digital. Só que o que pega a diferença tênue aqui é que as outras duas, a digital e a ágil, podem ser feitas sem ser na organização inteira. A organizacional, que é o Lean, se eu não fizer na organização inteira, eu não vou ter resultado sustentável. Se eu fizer a digital ou a ágil, que não seja na empresa inteira, eu consigo ter resultado sustentável. Então, essa é a diferença. O Lean, se eu não fizer numa organização, eu não vou ter resultado sustentável, porque em determinado momento ele vai ser abandonado e eu não vou ter resultado esperado. A ágil e a digital, não, eu consigo fazer em setores, em áreas, e elas podem ter resultados bons e sustentáveis. Entendi, perfeito. Obrigado, Everton. Mais alguém? Osmar, aqui de São Paulo, eu gostaria de te perguntar qual é a sua visão sobre a influência da cultura da sociedade em que está inserida a empresa na tentativa de fazer essa transformação da empresa. Eu acho que é total, Osmar. Vou te dar um exemplo, tá? Como eu sou um pesquisador de linha, um estudioso, e tento aplicar isso na prática também, eu venho estudando há uns 10 anos sobre isso, tá? Uhum. E, logicamente, da mesma forma, como eu dei o exemplo lá no começo, no primeiro slide, que eu perguntei para vocês, por que vocês acham que o Japão se tornou, de forma direta, um país conhecido pela produção puxada ao invés de empurrada? Porque ele foi obrigado. Porque, por causa de embargos americanos, por causa da Segunda Guerra Mundial, ele se viu, e por causa de uma baixa demanda interna, ele se viu obrigado a fazer esse tipo de coisa. Quanto à questão da transformação, eu vejo a mesma lógica, tá? Não é uma obrigação, mas é uma lógica relativa igual. Por causa da cultura milenar do japonês, e eu vou dar um exemplo prático disso, por causa da cultura milenar do japonês, ele tem uma coisa que o brasileiro, de forma genérica, tá? Estou generalizando, não tem, tá? Eu queria que você tentasse me responder o que o japonês tem que o brasileiro não tem. Vamos ver se vocês conseguem me responder. Uma coisa que é lugar comum se dizer é que a cultura deles de trabalho em grupo é uma característica muito específica, que a gente não tem aqui, né? Sim, mas não é. A cultura é um negócio mais genérico. Eu quero que tu especifique um pouquinho mais o que dentro da cultura que o japonês tem que o brasileiro, de forma geral, não tem. Disciplina. Boa, Elton. Boa. O Everson também. Disciplina. Japonês tem disciplina, brasileiro não tem. Em contrapartida, e aí já fica uma dica para vocês, eu nunca me atrevi a fazer isso, mas seria interessante. O brasileiro tem uma coisa muito importante que o japonês, não vou dizer que não tem, tá? Mas não é tão destacado no japonês. E no brasileiro é mais. O que seria? Iniciativa? Emocional. Não é iniciativa. Jogo de cintura. Falou, Elton? Não, não é nada Falei disso. emocional. É parecido com iniciativa. Não, não é emocional. Também não é flexibilidade, Everson. Jeitinho. Criatividade. Não. Boa, quem que falou? Aurélio. Boa. Criatividade. O brasileiro tem criativo, ele é muito criativo. Tem a ver com jeitinho? Tem, mas não é isso, tá? Não, vamos usar o pejorativo aqui. O brasileiro tem criatividade que o japonês não tem tão aflorada, tá? E o que a gente vê é que a gente não vê, no caso, é que a gente não consegue identificar métodos, formas, ferramentas e tudo mais que a gente possa aproveitar isso. Eu desconheço algum método, por exemplo, que nem tem 5S, que nem tem todas as ferramentas e métodos que a gente vê no Japão, que eles usam muito da disciplina nesses métodos, PDCA, por exemplo, e a gente não vê um negócio focado na criatividade. Então, quem desenvolver um negócio desse vai ganhar dinheiro para usar a criatividade como
e criar um método baseado nisso, tá? Eu desconheço, por exemplo. E eu vou dar um exemplo que eu falei que o disciplinado lá do Japão. Uma vez o professor meu, o meu orientador, foi para o Japão e em conversa com o pessoal foi visitar a Toyota, conversa com o pessoal da Toyota, e entraram no assunto de 5S. E aí o meu professor falou, a gente utiliza 5S lá no Brasil e tal, não sei o quê. Aí o cara da Toyota se perguntou assim, 5S, mas eu não conheço o 5S, o que é o 5S? Aí meu professor falou, não, a ferramenta de vocês, 5S, tal, que vocês desenvolveram, assim, não, a gente não tem a ferramenta 5S, a gente tem a ferramenta 4S. 5S a gente não conhece. 4. Aí foi onde o cara perguntou, o que seria o 5º S, o cara da Toyota? Aí o meu professor falou, disciplina. Aí o cara da Toyota respondeu assim, não, se a pessoa que entra na Toyota não tivesse disciplina, ela nem é empregada. Então, para vocês verem a diferença de cultura mesmo, né, que nem o Osmar falou, ó. Na cultura do japonês, eles já têm a disciplina incutida, digamos assim. Então, tanto é que eles nem conheciam a ferramenta 5S, para eles é 4S, porque se não tiver disciplina, cara, tu nem vai trabalhar comigo. Nem vai trabalhar, possivelmente ele nem vai ter trabalho no Japão, entendeu? Então, uma coisa que eles têm bem forte lá e no brasileiro não tem. Em contrapartida, o brasileiro tem muita criatividade, o japonês não tem tanta. Eles têm, mas não é tanta, tá? Mais alguma pergunta? Então, respondendo a tua pergunta, Osmar, sim, tem coisas que existem em determinado tipo de povo e país que é mais fácil de tu implantar do que em outros. Então, por exemplo, transformação Lean é uma delas. Para eu transformar numa empresa japonesa é muito mais fácil, porque eles têm disciplina, tem busca pela melhoria contínua já na própria cultura. Alemão também é bem assim, tá? Então, se tu for pegar os cases de sucesso de Lean, a empresa alemã que tem aqueles 2% que eu falei, é empresa alemã, um pouco de empresa americana. Então, são eles. Latino-americano, cara, é difícil. Mais alguma pergunta? Pessoal, se não tem mais pergunta, então eu agradeço, tá? Desculpa, como eu falei, quem mora em Floripa não compra a internet da FIM, que na hora que se precisa ela cai. E olha que é de fibra e tem 70 MB. Agradeço aí a todo mundo. Obrigado, que Everton. participou. Elton, Obrigado pelo pela seu mão tempo. aí. Foi muito legal, muito enriquecedor. Isso. Eu conheço muito pouco de Lean, né? Aprendi muito hoje aí. Muito obrigado. Obrigado ao pessoal aí na participação. A gente vai disponibilizar aí a gravação e transcrito aí também para vocês, tá bom? Uma ótima noite aí. Quem tiver dúvidas, pode entrar em contato comigo lá pelo LinkedIn, tá? Deixei ali na apresentação, o Elton vai compartilhar essa apresentação. Beleza. Eu pedi para eles deixarem os e-mails aí também. Obrigado, pessoal. Uma ótima noite aí para vocês. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Falou.